Boa noite, Roger. Tudo bem? Boa noite. Aqui. Tu acaba de ultrapassar a maior sequência sem derrotas do Internacional na era dos pontos corridos, justamente contra o Mano Menezes, que era o detentor deste recorde. Queria que tu fizesse uma avaliação desses meses já com o Internacional, num primeiro momento já batendo um recorde, e o quanto isso é importante para a sequência do teu trabalho, porque muitas vezes a gente ouviu, né, dizer que o Roger tem excelentes inícios e depois a coisa não vai como se esperava. Mas, nesse momento, a gente vê o Inter sempre em crescimento. Então, eu acho que esse recorde ele é muito emblemático. Eu queria que tu dissesse quais reflexos isso pode ter justamente pensando no ano que vem. Boa noite. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que quando falam isso é uma injustiça tremenda, né? E quando se refere vocês, né, é sempre do lado de cá, né? Sempre do lado de lá que acontece esses rótulos, né? Porque o treinador brasileiro ele tem cinco meses de estabilidade no cargo, né? Então, o começar bem e depois não ir bem é que significa que foi demitido, né? Eu acho que é preciso avaliar com um pouco mais de critério, né? Justamente para a gente não estabelecer rótulos nos profissionais que trabalham duro e sério, né? Eu fui demitido, a minha média de aproveitamento dos meus empregos são para mais de 55%. Né? Então, é injusto. É injusto. Com relação à marca, ela é significativa, né? Não, na minha opinião, não pelos resultados em si, né? Ela é significativa porque ela tem sido construída em cima de uma solidez bem importante, né? De um modelo que anteriormente já tinha uma base, né, que eu me apropriei dela, mas que por coincidência também era um modelo que eu estava usando no time anterior, e por isso talvez a adaptação tenha sido mais rápida, né? Implementei algumas questões da gente conseguir marcar alto o adversário, compactar no sentido da largura e do comprimento, né, jogar com intensidade, né, ter duelos físicos, e os números acabam, na verdade, traduzindo, né, todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo, né? Então, não é, sem dúvida nenhuma, não é o acaso, né, mas ela é motivada em cima, né, primeiro da fidelidade dos jogadores em colocar em prática o que a gente propôs, né, esses 110 dias, né, mais ou menos, que a gente tem de trabalho, né. Penso que ainda há margem para evolução, né, mas a margem de atuação, a janela de atuação, né, que acho que há uns 60 dias atrás nós falávamos, mas quando o modelo estava sendo implementado, que a partir desse momento a gente gostaria de ver aumentada cada vez mais a janela de atuação dentro do campo, e mais do que isso, que quando a adversidade viesse, a gente sustentasse dentro do modelo, porque era ele que daria a condição da gente se manter na partida. Isso tudo a gente está vendo com um pouco mais de nitidez. E essa se traduz nesses resultados, né? Eu acho que é isso. É importante, é uma marca importante, né? Não é todo momento que você tem 14 jogos de invencibilidade num campeonato brasileiro muito duro, né? Escalamos a tabela, né? A gente, na rodada 13, quando nós chegamos, nós estávamos olhando para trás, com 6 pontos da zona. A gente olhava para frente e via uma distância muito grande, né? Mas gradativamente fomos escalando essa montanha para chegar até esse momento, né? Ali, 1 ponto do Fortaleza, 2 pontos do Palmeiras. Isso tudo é muito importante, né? Para consolidar a ideia e os atletas confiarem na proposta que a gente fez para eles. Roger, boa noite. O momento é muito bom, inegavelmente. Você agora citou que conseguiu utilizar e aproveitar algumas coisas do trabalho anterior do técnico Eduardo Cudê. Mas talvez, Roger, uma das principais mudanças, pelo menos que o torcedor percebe, é na lateral esquerda. O Cudê optava pelo René. Tu tem agora o Bernabei recuperando esse jogador numa grande fase. Mais uma vez fez um bom jogo. Então, queria que tu falasse um pouco dessa escolha pelo Bernabei lá atrás. Tu deu confiança para ele, recuperou esse jogador que estava em vias até de sair do Internacional. Então, queria que tu falasse um pouco
dessa escolha e do desempenho desse jogador, que é um dos destaques do time? Então, muito se questiona a questão do Bernabé não jogar, e na verdade não é em função da capacidade do Bernabé, é em função do modelo. Né? Eu tenho por característica, né, trabalhar coletivamente para que as peças individuais do coletivo se sobressaiam. Né? Então, muito se questiona por que o Bernabé não jogava, porque o modelo com saída de 3 apoiado com lateral esquerdo, fazendo linha de 3, né, que era a preferência do Kudê, né, se adaptava melhor nas características que o René também desenvolveu para esse modelo, que o René também não na sua formação não era um lateral defensivo, pelo contrário, é justamente isso que hoje, né, a gente busca incentivar para que o René volte a ter o costume de sair pelo lado do campo com qualidade. O René tem um passe maravilhoso de último terço, né, e tem idade e vigor ainda para fazer isso. Então, muito mais, imagino eu, né, olhando pelo modelo, que o Bernabé ele foi contratado, né, para que se fosse uma alternativa diferente daquela que o modelo preconizava. Né, e para o meu modelo, né, eu gosto de ter frequência de lado de campo com os laterais. Né, e dentro desse primeiro momento, à medida que o René estava mais adaptado a fazer saída de 3, até fisicamente ele precisava trabalhar diferente, porque quando eu virei zagueiro, uma das coisas que eu lembro que eu pedia para a preparação física é que eu seguisse treinando como lateral para eu não perder minhas virtudes, porque eu só conseguiria jogar de zagueiro se eu tivesse capacidade de lateral. Né? Daí sim eu ia ter um vigor, porque é diferente o trabalho, né, que tu faz. Então a pergunta talvez não seja essa, né? Por que ele não é utilizado? Né? Porque é um modelo especial daquele treinador, tinha por característica um outro tipo de formação. Mas o coletivo fez com que todo mundo sobressaísse bem. Né? A gente descobriu um baita de um lateral direito que estou há horas querendo dar uma chance, né, pro Café, e a gente não consegue, né, porque ele não dava brecha. Né? Agora, com a suspensão, né, temos a possibilidade de ter uma estreia, né, mas eu atribuo ao modelo, a fidelidade do modelo. Como eu disse, a base ela foi, né, o Kudê também jogava num 3-2, né, me apropriei disso. No Juventude eu subia num 3-2, a partir do bloco médio, já liberava o volante para subir para a linha da pressão. Né? Vendo o material do Kudê, eu vi que ele liberava muitas vezes antes disso, então o jogador já estava um pouquinho adaptado, eu pude incentivar cada vez mais que eles fizessem esse movimento. Né? Parte do coletivo. Né? O Bernabé viu um momento iluminado. Né? Eu disse para ele que eu vou amarrar ele no pé da cadeira. Né? A gente tem que estar, véspera de jogo, no rachão, quando a gente faz a primeira parte estratégica, depois faz o rachão, tem que dizer para ele que se ele correr no rachão, eu vou tirar ele do treino, porque ele não para de correr no rachão. Impressionante. Roger, boa noite. Em relação até o segundo tempo, depois que o Inter faz o gol, né? Faz o gol no comecinho do segundo tempo, o Fluminense teve mais a bola, tentou atacar, rondou a área do Inter, cresceu em posse e cresceu no jogo. Queria te ouvir em relação principalmente a esse crescimento que teve o Fluminense na segunda etapa, porque o Inter soube sofrer, né, Roger? Conseguiu a vantagem no placar e depois segurou o Fluminense até o final do jogo. Depois do nosso primeiro gol? Isso. Sim, nós tivemos um pouquinho de dificuldade ali, porque a gente imaginava que o Fluminense viria num bloco médio e baixo, né, para tentar bloquear espaço e contra-atacar. Né? Nossos controles de transição, a gente trabalhou em cima disso. Né? Nosso controle, hora no 2-3, hora no 3-1, ele tinha que estar próximo dos seus alvos, né? e matar aquele ímpeto do contra-ataque. Depois do gol, o Fluminense passou a nos pressionar um pouquinho mais alto, e ali, por algum momento, ali, a gente tem tido, né, o hábito de muitas vezes recuar a bola para o Rocher e buscar fazer passar esse bloco da pressão pela bola pelo alto, sustentada pelo Borré. Algumas vezes a gente conseguiu, outras não.
Busquei passar a orientação ali para que o Rômulo entrasse em linha de 3 lá embaixo mesmo, não tem problema. Entra lá, tira o Rocher da primeira fase de construção, porque você, com linha de 3 lá embaixo, os alvos que miram os volantes, que miram os zagueiros, né, para pressionar, ele tem mais um alvo para procurar, isso gera um pouco de desordem ali, né, até essa informação chegar demorou um pouquinho, né, mas é natural, né, o adversário que, na condição que está buscando ponto e inferioridade no placar, vai buscar pressionar um pouco mais alto. A gente conseguiu encaixar alguns contra-ataques, outros devolvemos a bola, né, agora veio um pouco mais de tranquilidade para justamente buscar essas alternativas, né, como é que a gente trabalha para fugir dessa pressão alta que, por vezes, os times vão fazer na gente. Boa noite, Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Obrigado. Essa implantação dos dois laterais, com a tua mudança de sistema em relação ao que vinha sendo feito no Inter, é a coisa talvez mais marcante dessa tua passagem agora a invencibilidade no Inter. Pela figura do Bernabé, com tudo isso que a gente vem falando, mas também por tu teres criado uma nova opção de jogo para o Bruno Gomes, que é o que parece, eu não tenho assim as certezas dos scouts. Eu acho que ele não fez nenhuma atuação deficiente em todos os jogos que ele muito jogou. Regular, hein? Muito regular. Extremamente. Então, quer dizer, dá para dizer, o Roger descobriu um lateral. Não vamos a tanto. Né? Não, ele já tinha jogado assim, Zé, na seleção olímpica. Sim, mas na seleção. Não teve continuidade de clube, que é uma coisa mais permanente. Só que essa marca, ela está fora para o próximo jogo. Não querendo antecipar uma coisa que vai demorar ainda para acontecer, mas certamente tu já tens na tua mente o que tu farias com dois laterais que estavam pendurados. Como é que vai ser esse Inter? Tu já ensaiasse aí, falasse que o René tem origem mais avançado. O que tu já conseguiu pensar ou até executar nos treinamentos para que tu tenha ao mesmo tempo dois laterais novos no lugar de dois que fazem, que te dão extrema tranquilidade, que são marcas do teu time? Então, Zé, ainda não deu tempo de pensar, né? Porque a gente não imagina, né, que a gente vai perder os dois, ou mesmo que perca um dos dois. O Bruno sustentou com 2 cartões muito tempo, né? Então a gente não planeja esse momento nos treinamentos, porque tem coisas mais urgentes, né, para fazer. Mas como o treinamento, né, para o G1, para o G2 e o G3 eles são iguais, né, então não há dificuldade nenhuma na substituição dos jogadores, seja por aqueles que a gente escolher que vai para campo, né? Eles fazem o mesmo trabalho, né, tanto ofensivo quanto defensivo, né, vão nos dar questões diferentes pela característica diferente, mas a intensidade pelo lado eu não abro mão. O volume de jogo em corredor lateral, dos laterais, né, para que ajude os pontas, né, ora em amplitude, ora em meio corredor, ora ultrapassando por dentro, ora por fora, tendo volume de linha de fundo, né, para arrastar os seus marcadores para o fundo do campo e automaticamente deixá-los longe do nosso gol, eu não abro mão. Né? Então, essa é a primeira questão, que a gente não vai ter dificuldade, como eu disse. Né? Nós temos jogadores, né, para fazer essa função tranquilamente. Claro que o momento que eles estão vivendo é muito bom, os dois, né, ambos estão vivendo é muito bom. Vai ser muito difícil e até injusta, né, a comparação imediata, né? À medida que até, como eles não deram brecha para ninguém, esses caras estão a jogar aí sem jogar 100 dias, né? Só treinando não é a mesma coisa. Roger, aqui. Tudo bem que tu falou da questão que não tem como pensar, né, ainda o René, Brian Aguirre, mas tu disse há pouco o seguinte, eu queria dar uma oportunidade para o Café, né, para o Aguirre, né, para o Brian, há um tempão e o Bruno não deixou. Né? Então, que Aguirre nós vamos ver? Que lateral é esse? Porque quando ele se apresentou aqui, ele, claro, falou das suas características e tudo mais, só que tu tem o dia a dia. E, em contrapartida, o outro lado. Como é que tu vai trabalhar a questão, até mesmo do mental do René? Porque é um cara que já foi vaiado aqui no Beira-Rio, é um cara que a torcida pegou muito no pé, está numa questão até envolvendo, de repente, uma possibilidade de renovação em cima de várias questões já do passado dele aqui no Beira-Rio. Eu queria que tu falasse a respeito disso. Não, eu entendo o sentimento do torcedor, mas a nossa avaliação lá não é pontual.
né? Não estive aqui nesses momentos, mas a gente sabe. E o jogador profissional ele vive de bons momentos e maus momentos. A avaliação feita do jogador era muito mais ampla, né, do que só eventos pontuais, muito embora eles possam ser decisivos. Né? Se a minha carreira fosse avaliada por eventos pontuais, talvez eu não tivesse uma carreira tão longa em alto nível. Essa a nossa avaliação ela é muito mais ampla, ela é técnica de momento, ela é técnica do retrospecto, ela é do equilíbrio do grupo, ela é da gestão, né, né, das pessoas dentro desse ambiente, né, isso tudo influencia, ela é do mercado, né, que também é uma questão importante. Então, quando da substituição a opção do Bernabé para o René, né, eu conversei com ele que eu disse: René, eu preciso que tu trabalhe para tu retornar a fazer volume de lado de campo, né, durante muito tempo por opção do trabalho anterior e até mesmo a motivação muitas vezes do René ter vindo para cá é porque ele já fazia esse mesmo trabalho em outro lugar. Né? Então, fisicamente, ele também precisava evoluir. Então, a gente trabalhou a evolução do René para que ele voltasse a ter volume de lado de campo, né? E os trabalhos diários foram feitos para que isso voltasse a acontecer, porque o René tem plenas condições. Como eu disse, ele não iniciou a carreira dele dessa forma. E é jovem, com disposição e com capacidades físicas para fazer. Né? Eu vou avaliar a história dos jogadores comigo, elas começam quando eu chego, né? Eu avalio o anterior, claro, como eu disse, eu olho para trás, e como eu disse, não estive aqui naqueles momentos, né? Que infelizmente houve falhas em momentos decisivos, mas a história deles precisa ser contada comigo. Dessa forma, a gente pede um voto de confiança do torcedor também, né? Para que, imagina, se tá todo mundo elogiando que eu acertei, né, em algumas posições, né? Então, eu penso que essa é uma das virtudes que eu tenho. O Brian, quando dá a possibilidade dele vir para cá, e eu perguntei pro Bernabé, e aí, o que tu me disse? Ele, não, prof, tem o mesmo jogo ofensivo que eu, mas defensivamente é melhor que eu. Daí eu disse, então tá bom, então vamos botar 2 balas do lado do campo, então. Então, porque ele evoluiu, o Berna evoluiu na parte defensiva muito mais que eu falei desse cara, eu não acho que tu não é bom defensivamente, eu acho que tu é ansioso. Como o teu momento ofensivo é muito bom, né, tu não presentifica o momento defensivo pensando já na outra fase do jogo. Né? Tu tem bom encurtamento, tu tem boa entrada em ação de pressão do jogador. Né? Então, é tu conter a tua ansiedade esperando definir o momento defensivo para tu estar apto ao outro momento. Então, se a gente tem um jogador com essas características que ele disse que é melhor que ele, então nós estamos bem. Roger, boa noite. Boa noite. O time tem tido atuações boas, tem tido resultados bons, mas na primeira pergunta, a tua resposta foi que ainda precisa melhorar, tem pontos a evoluir. Quais são esses pontos que tu vê o Inter evoluir? Claro, sempre tem que melhorar, mas tem algum ponto específico que tu acha que ainda precisa de uma evolução um pouco maior? Cada adversário te impõe uma dificuldade, né? E os adversários estão vendo como a gente está atuando. Então, cada jogo, né, tu enxerga uma pequena debilidade em algum momento. Hoje, em alguns momentos, os adversários, sabendo que a gente compacta bem, fazem inversões longas de um lado para o outro. Né? E a gente tem que buscar a solução para que, não que as inversões não aconteçam, né? Porque se a gente se propõe a encurtar do lado da bola, a gente sabe que vai ficar exposto pelo outro lado. Mas que a gente consiga fazer essa compensação, né, e conseguir, né, não, muitas vezes, continuar na pressão. Né? Se vazou pelo lado contrário, o que a gente faz, calma, não se assusta. Faz uma diagonal, coloca todo o bloco na frente da bola de novo e começa um outro processo de empurrar o adversário para o campo.
né? Quando vaza a pressão, muitas vezes a gente quer continuar um processo de pressão para o outro lado, daí começam os desencaixes. Então, é justamente tu fazer esses pequenos ajustes, né, que eles vão acontecer. Ainda tem 5 jogos, né, até o final do ano, e vão aparecer outras dificuldades. A gente vai lapidando o sistema e criando alternativa para esses momentos. Roger, antes na tua carreira, tu não era adepto a assumir um clube no meio da temporada, né? Tu até falou lá em Caxias, quando tu treinava o Juventude, antes de vir para o Inter, que essa coisa tinha mudado na tua cabeça, que tu tinha evoluído nesse sentido, né? Os teus números são impressionantes, assumindo um time em meio à temporada, 19 jogos, 11 vitórias, 7 empates, apenas uma derrota. Como que mudou isso na tua cabeça, de assumir um time no meio e fazer desenvolver? Na verdade, eu não mudei de opinião. Eu penso que ainda para mim e para um profissional é importante que tu comece numa temporada, mas eu tive que me adaptar ao mercado. Né? A demanda do mercado dizia diferente. A demanda do mercado dizia que os trabalhos que eu fiz no começo da temporada eles duraram menos que o que eu fiz no meio da temporada. E tudo isso, na minha opinião e na opinião de alguns estudos já, em função das expectativas que vocês geram. Né? Porque o ano começa com a expectativa sempre cheia. Né? E quando tem as frustrações dos estaduais, uma saída precoce numa Copa do Brasil, né, e um treinador novo chega, vocês dão um pouco mais de paciência por ele, porque o argumento é de vocês aqui, ele não montou o grupo, ele vai implementar um novo sistema, e daí tu tem um pouco mais de paciência. Eu digo que os estrangeiros eles vieram para o Brasil, entre outras coisas, para nos ajudar. Porque até bem pouco tempo nós tínhamos 4 jogos. 4 jogos de instabilidade. Os estrangeiros começaram a ter 7. Daí, para não ficar só para o estrangeiro, vocês dão 7 para todo mundo, para não ser injusto. Né? Então, eu continuo com o mesmo pensamento ainda. Né? Eu acho que é importante. Acho que é importante iniciar no meio da temporada. No início da temporada. Porém, com a expectativa esvaziada da metade da temporada, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Né? Porque, como eu disse, analisa outros critérios. Né? Se tu pega no começo, né, mesmo que não tenha sido contratado ninguém, tu teve 12 dias de pré-temporada, tu iniciou o ano contratou, tu trouxe 2 jogadores, o elenco é teu, tu iniciou do começo do ano, te vira, a responsabilidade é toda do processo. Né? Então, na verdade, eu continuo pensando igual, mas tive que me adaptar. Né? Felizmente, meus 2 maiores trabalhos foram 18 meses, e eu peguei no começo da temporada, peguei na metade da temporada. Os outros trabalhos de começo de ano duraram exatamente 7 meses, todos eles. E não é coincidência. Bom, Roger, você falou de paciência, você falou ainda que prefere começar o trabalho sempre no início da temporada para dar mais tempo de trabalho, mas é visto que a tua equipe ela é uma equipe mais madura, ela se tornou mais madura, ela teve paciência hoje e teve perseverança. Você já falou aqui sobre isso, de rodar, de jogar na direita, vir para a esquerda, fazer o bloco se mexer, tentar desencaixar o adversário. Mas isso muito por conta que a tua equipe está muito mais atenta, está repetindo aquilo que é treinado e, principalmente, tem paciência e perseverança naquilo que se faz. Isso é um ponto positivo para chegar logo ali na frente e um título chegar? Não sei. Não sei se isso vai nos levar a um título, né? Mas quanto mais organizado, quanto mais sólido, quanto mais maduro, né? Isso tudo leva a gente à proximidade de conquistas, né? E a solidez do trabalho, que é um trabalho recente, mas, como eu disse, que preservou algumas questões anteriores, que me fez queimar algumas etapas, né? Ela é vista justamente nessa maturidade. Né? E justamente os jogadores que estão aqui, desse grupo, é o mesmo que trabalharam na Libertadores, foram desclassificados na Libertadores, sofreram na Libertadores. Hoje tinha contra esse adversário também um gosto especial, né, de partidas anteriores. Né, então, é nas adversidades, né, que tu cria grupos sólidos, né, porque ele vai acreditando e vai criando essa coesão de grupo que ela é importante. A maturidade vai aparecer nesses momentos. Né, o que eu já consigo dizer para eles, cara, tá com dificuldade, se escora no modelo.
Né? Escola modelo é ele que vai dar a solidez. Né? Foi contra o Criciúma, foi a solidez do modelo que manteve o 0 do placar e a gente decidiu nas individualidades, que é o que vai acontecer em alguns momentos. Né? Outros momentos, a individualidade não vai estar naquele seu dia inspirado, aí o modelo vai decidir. Né? Uma ou outra coisa, isso só o tempo, né? e o trabalho e a crença dos jogadores de que aquilo pode dar certo. Rogério, aqui, tudo bem? O Inter passou o Flamengo hoje. O Flamengo tem um jogo a menos, mas com essa vitória o Inter passa o Flamengo. Como tu falou, tá 1 ponto do Fortaleza, 2 do Palmeiras, que está jogando agora, e a 8 do Botafogo, que vai jogar ainda nessa rodada. Quando os times que estão acima, dentro dessa sequência de vitórias que o Inter tem, os times que estão acima, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, eles tropeçam. Qual é a tua reação, por exemplo, no tropeço do Palmeiras para o Corinthians? Dá um ânimo a mais? Isso é comentado internamente? Claro, olha, vamos nos deixar chegar. Isso existe, esse pensamento? Não é impossível não dar uma secadinha, né? É impossível. Matematicamente está aí, né? Pô, a primeira coisa que eu pego quando eu entro no vestiário depois da vitória é pegar o celular e olhar a tabela. Né, para saber o número de vitórias. Pô, a primeira coisa que eu vi eles tomar 1 ponto do Fortaleza e tomar 2 do Palmeiras. O Palmeiras joga agora com o Grêmio. Tem o Botafogo, nesse momento nós ficamos a 8, né, do Botafogo. Cara, é possível, né? A gente sabe que é difícil, né? Mas a gente já escalou essa montanha até agora. Né? A gente tem que se manter na briga. A gente precisa fazer os nossos pontos, a nossa parte, senão não adianta. Né? Mas claro que a gente olha, não tenha dúvida. Né? E é isso que mantém um pouco a chama acesa também, né? Uma coisa é tu olhar, ok, está lá no final lá da rampa, né? Mas ela está lá. Ela está lá, ainda não fechou a porta ainda, né? É isso que nos faz crer. Roger, vou pedir desculpa para fugir um pouco da pauta do jogo, que agora é novembro, né? E aí em novembro sempre volta o assunto da presença dos negros. E é uma culpa nossa também de a gente só falar disso em novembro, porque tem muito mais brancos do que negros nas redações também. Até eu te peço desculpa por falar disso de novo em novembro. Eu acho que é, sei lá, a 5ª ou 6ª vez que a gente conversa sobre isso. E mais uma vez, pelo menos nas minhas contas aqui, é o único técnico negro da Série A. Tá? E como a gente não vai falar, não vai se encontrar antes de 20 de novembro, Sim. Eu gostaria de saber a tua opinião, mas não agora de 2024, mas nesses 9 anos que tu trabalha na Série A, nota alguma evolução nesse assunto, nesse tema no futebol brasileiro? Obrigado. É um tema sempre muito importante, né? E é uma data importante, né? É a data da consciência negra, né? É um tema, como você frisou, ele não deveria ser abordado somente nesse mês, né? Mas penso que a gente fez muitas evoluções, né? O país passou a olhar de alguma forma para essa questão, porém eu vejo que os avanços ainda são pequenos. Né? E para mim o futebol ele amplifica, cristaliza, né? E aponta como nós somos como sociedade, né? Talvez o organismo social, o futebol, ele é a caricatura do que nós somos como sociedade, né? Porque se a gente imaginar a pirâmide, o futebol como uma pirâmide social, na base estamos nós, o campo. Sejamos eles pretos ou brancos, quem olha de cima da pirâmide enxerga todos pretos. Porque ou somos pretos pela cor da pele, ou somos da mesma origem social, em sua maioria esmagadora. E o racismo, para mim, ele se cristaliza, né, quando o campo acaba e a gente consegue perceber indivíduos de diferentes cores ascenderem socialmente e de diferentes velocidades. Né, é onde os filtros começam. Né, porque um ex-atleta branco, ele consegue se esconder. Eu não consigo, a minha cor me denuncia. Né? Então, o futebol, no meu ponto de vista, como eu disse, ele talvez ele amplifica de todas as formas o que nós somos como sociedade, as coisas boas e as coisas ruins.
né? E como eu disse, embora seja esse mês de maior reflexão, ele é importante, né? Para que a gente preste atenção e volte a falar, né, no tema, né? Porque um país que foi criado em cima de 400 anos de escravidão, é impossível que a gente não traga até esse momento vestígios dele, né? Para quem não lembra, eu gosto sempre de falar a legislação que regia a minha carreira como jogador de futebol, que depois que se transformou na Lei Pelé, ela era assim: eu era uma propriedade do clube. Se eu me comportasse bem, aos 28 anos, 29 anos, eu começava a ganhar um percentual do meu passe, para que os 35, por aí mais ou menos, eu ganhasse o livre-arbítrio de escolher para onde eu queria. Se eu decidisse não aceitar as regras da renovação, o clube podia colocar meu passe na federação pelo valor que ele queria, e eu não trabalhava ali em nenhum outro lugar. Na escravidão existia uma lei muito parecida, chamada Lei do Sexagenário, que aos 60 anos o escravo conseguia a sua liberdade, porém a expectativa de vida era 40. Aos 35 anos, eu como jogador de futebol, eu também já estava morto para o esporte. Então, novamente, o esporte repete que nós somos como sociedade, é importante a gente falar assim. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor.